Boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui, que nós possamos continuar estudando e participando. Estamos aqui no primeiro ciclo, então vamos lembrar de algumas posições fundamentais para o médium. Toda prece que o médium for fazer, toda e qualquer abertura do seu trabalho matinal, da noite, de qualquer atividade de evangelização, de qualquer atividade, de uma palestra, você deve fazer a sua rogativa a Deus, sempre, sempre. Porque às vezes nós temos o hábito de rogar somente a Jesus. E na doutrina dos espíritos, sempre está lá que nós devemos pedir sempre, orar para Deus, pedir a proteção dos espíritos superiores. Isso é fundamental ao anjo da guarda e às equipes de trabalho. Então, quando se abre um trabalho, sempre deve ser em nome do Criador. Sempre. Isso não pode ser esquecido. A nossa mente deve voltar ao Criador na súplica maior para que a realização tenha um êxito. E pedir, está lá na prece. O que nós precisamos, está lá no Evangelho, como que nós fazemos na prece, primeiro louvar, pedir e agradecer. Então, o nosso primeiro ato da nossa prece é louvar a Deus, agradecer pela vida, pelo trabalho, pela oportunidade reencarnatória, pela bênção da nossa mediunidade, enfim, pela essa prova que nós passamos aqui, que é de altamente importante. E nós precisamos das energias do Criador. Pedir. Muitos, nós ouvimos, muito comum na doutrina dos espíritos, oradores, e até mesmo dirigentes, falar assim, ó, os espíritos sabem do que você precisa. Só que isso daí não é uma posição kardeciana, porque quem estuda a doutrina espírita, lá está escrito, pedi e obtereis. Então, o médium deve pedir, sim, de forma a pensamento, aquilo que ele precisa, a sua dificuldade, o que ele está precisando. Nós conhecemos no Evangelho, segundo o Espiritismo, as preces no final do Evangelho. Lá tem prece para tudo que você precisa. Para um conselho, tudo, tem prece. Então, os espíritas, é muito comum você ouvir um espírita passa para o outro e fala assim, os espíritos sabem, você não, isso não existe. Os espíritos, para ouvir, você deve pedir com a certeza, com o objetivo que você quer alcançar. Mas, se isso não vir até você, você fique resignada, calma e tranquila, porque não é a hora e não é o momento ainda. Então, nós temos que saber pedir, rogar para obter. Isso é muito importante. É muito fundamental que nós saibamos pedir e agradecer. Agradecer a tudo o que nós recebemos de Deus. Tudo. Porque sem essa vibração ligada ao Criador, nós perdemos o elo da alma. A nossa alma tem um vínculo direto com o Criador, porque ele nos criou de uma partícula divina, e nós estamos desenvolvendo ela de maneira milenar, até que um dia nós nos tornamos puros espíritos. Então, essa partícula de amor de Deus reforça a nossa alma, reforça o nosso crescimento, o nosso aprimoramento da nossa alma. Quando nós trabalhamos com os fluidos cósmicos e universais, nós estamos, de alguma forma, trabalhando no nosso perispírito. Nosso corpo físico é um reflexo do nosso corpo espiritual. Então, toda vez que eu melhoro o meu corpo espiritual, o meu perispírito, que eu higienizo, que eu limpo, que eu restauro, que eu refaço, eu tenho consequências diretas no meu corpo físico. Como toda vez
que meu perispírito é encharcado de vibrações negativas, encharcado de ódio, de raiva ou de vingança, automaticamente meu corpo físico vai ressentir. Vai sentir a doença e a enfermidade das irradiações vibratórias. Então, nós médios precisamos velar e cuidar de nós com muito carinho. Cuidar do corpo e cuidar da alma. Outro ponto importante que nós devemos ter em mente é que o fluido cósmico universal é inerte. Isso está lá na Gênese. Quem estuda a Gênese vai encontrar isso daí. Caracteres da doutrina dos espíritos. Então, o que é inerte? O que é inerte o fluido cósmico? Ele não tem inteligência, nem capacidade, nem nada, ele é inerte. O fluido cósmico são as energias de Deus, as energias dos espíritos superiores, energias cósmicas, toda a energia dos astros, das estrelas, dos sóis, do firmamento, tudo. Só que essa energia cósmica, quem movimenta ela é a mente humana. É a mente. Quando nós falamos no mundo dos espíritos, vamos falar das colônias espirituais. Quando os espíritos benfeitores querem formar uma colônia, um jardim, é uma mente que se projeta. É o desejo mental, que ele é realizado, é como um arquiteto. Ele deseja, desenha a planta, o objetivo, como ele vai pôr. Então, essas ideias mentais, elas criam vida, elas criam crescimento e aprimoramento. Então, toda a beleza do mundo dos espíritos, das colônias, das cidades, de todo e qualquer trabalho, ele é formado com a energia fluídica, com a fluido dos espíritos, com o fluido ambiental. É uma transformação da mente. Somos nós que elaboramos, porque as plantas já têm um protótipo. Nosso corpo físico já tem um protótipo, não sai daquilo ali. Isso é uma criação divina. Como os elementares, também é uma criação divina. Mas quem é que interfere na vida dos elementares? A mente dos homens. Quem é que interfere na vida do vegetal? O homem. Quem é que interfere na vida do reino animal? O homem. Quem interfere na vida dos outros? O homem. Então, a inteligência humana, ela cria dificuldades ou cria bem-estar. E tudo isso, essas irradiações, vibrações, desejos e emoções, quando ela junta no fluido cósmico universal, nós criamos vida. Então, nós damos vida às coisas quando nós colocamos luzes, fluidos curadores e benevolentes. Mas a mente má, a maldade humana, ela também cria vírus, bactérias. Ela endurece, ela é agressiva, ela é rude, é grosseira. Então, o fluido mal, ele é grosseiro, ruim, negativo, pesado. O fluido bom, ele parte para a luminosidade. Ele clareia na medida em que ele se purifica. Ele vai ficando cada dia mais leve, mais sutil. Assim também é a nossa alma. Nós nascemos de uma partícula divina, caminhamos por todos os reinos para chegarmos ao reino humano. E deste reino humano nós não sairemos mais. Seremos eternamente humanos.
E quando nós evoluirmos suficiente para tirar todas essas partículas densas e pesadas, nós levaremos algum tempo. Então, o que eu vou trabalhar? Eu preciso aprender a orar para Deus, pedir o amparo do meu anjo guardião, da minha equipe de trabalho. Quem é meu anjo guardião? Meu anjo guardião é um espírito familiar de envergadura espiritual, muito melhor do que nós, que assume a responsabilidade de nos orientar e nos esclarecer o caminhar da nossa vida. Então, o anjo de guarda é alguém que ama a família, que ama aqueles que ele quer proteger e desenvolver. Assim são o anjo da guarda do centro espírita. É um espírito que quer auxiliar as criaturas, que quer com que todos no centro cresçam e se melhorem, que são os protetores dos centros. As cidades têm os seus protetores, porque um pouco antigamente, quando eram formadas as cidades e seus estatutos, elas tinham os santos protetores. E esse santo protetor, São José ou tantos outros que eles colocaram, era uma evocação para que aquela cidade fosse protegida por aqueles protetores. Mas isso saiu de moda. Os protetores saíram de moda. Os protetores do lar saíram de moda. E as pessoas esqueceram até do próprio anjo guardião. Nós, espíritas, somos falhos no sentido de evocar o nosso anjo guardião, de evocar o nosso espírito familiar. Quem é um espírito familiar? É um espírito mais próximo da família. Pode ser um pai, uma mãe, um tio, um avô, um irmão. Aquele espírito com uma certa evolução, que ele quer cuidar da família. Quer com que aquela família cresça moral, espiritualmente, se evangelize, se prospere espiritualmente e materialmente. Então, esse desconhecido desses espíritos que trabalham constantemente ao nosso redor, às vezes nós vemos, próprio da doutrina espírita, ainda não evocar o seu anjo da guarda, não evocar o seu espírito protetor. Então, fica esperando o espírito protetor dos outros. Quantos médios têm inveja do protetor do outro, do anjo guardião do outro, do espírito que protege o outro? E ele esquece de pedir a sua proteção, o seu amparo, porque somente os espíritos familiares podem ajudar a família. Essa solidariedade entre todos, essa igualdade de direitos é para todos. Porque os espíritos não se preocupam com o nome que dá a ele, se é José, se é Maria, se é Benedito, se é Pedro, se é Paulo. Eles não se preocupam com isso. Como nós também não nos preocupamos. Nessa encarnação, nós temos esse nome. Nós podíamos ter vivido no Japão, na China, na Mongólia, nos Estados Unidos, no México. Nós somos milenarmente reencarnados. Vivemos no Egito, na África, na Grécia, em todos esses locais nós moramos. Quantos nomes nós tivemos? Quantas famílias nós tivemos? Quantos erros foram cometidos? E quantos acertos foram realizados? Então, a nossa família espiritual desta reencarnação e de outras reencarnações fazem parte da nossa equipe de trabalho.
Mas para que os espíritos venham até nós temos que ser merecedores desse trabalho. Nós temos que ser corajosos, dinâmicos, vencedores, construtores de um mundo melhor, vencer a resistência, vencer o orgulho, vencer a vaidade. Qual a maior dificuldade de um médium? Vencer a si mesmo, vencer a sua própria preguiça. Porque às vezes ele precisa levantar cedo para orar e ele tem preguiça. Está na hora de ir para o centro, ele tem preguiça. Ai, se eu pudesse, eu não ia, melhor ficar sentado. Essa é a dificuldade de qualquer médium, de qualquer seita, de qualquer religião, de qualquer credo. Por quê? Porque os espíritos adversários criam para nós esse teste, essa prova. E Deus permite. Permite, porque o bem, ele tem que ter um esforço. Para fazer o bem, você tem que se esforçar. Você tem que aprender a amar, a perdoar, a servir, a auxiliar. Fazer o mal é fácil. É só você pensar na maldade que você já realizou. É só você desejar um mal por 5 minutos que já foi feito. É um trabalho feito. Quando você xinga alguém por meia hora, é um trabalho feito. Esse seu sentimento de ódio, de raiva, de vingança, de desamor, é um trabalho feito. Você enviou para aquela criatura aquela emoção. E se ela não merecer, que às vezes você dá um faniquito errado, se a pessoa não merecer e ela for protegida, essas energias não baterão nela. Porque a energia do mal, a forma pensamento do mal, o objetivo dela é nos levar a crescer. Porque enquanto nós estamos saltitantes, passeando, pulando, brincando, até esquecemos do horário da prece. Deixa para amanhã, outro dia, e a gente inventa. Meu, desculpa. Mas a hora que a dor chega, a dor vem forte, a dor chega, o medo da morte. Por que que nós temos medo da morte? Por que nós, espírita, temos medo da morte? Você já parou para perguntar para você? Sabe por quê? Porque nós somos falidos. Nós já morremos milhões de vezes. Só que cada vez que a gente volta, que a gente fala, vamos voltar para o céu, nós vamos para o inferno. E a nossa alma lembra desses momentos perturbados da nossa alma. Nós lembramos das regiões umbralinas, intoxicadas de ódio, de raiva, de vingança, de preguiça, de ociosidade. E a nossa alma está pesada e densa, não consegue subir, não consegue volitar. E aí nós temos medo da morte. Será que agora eu vou morrer? E aí? Vou ficar daquele mesmo jeito, presa naquelas emoções ruins e negativas? Que isso? Na medida em que você tirar esse peso de você, tirar o seu ódio, o seu faniquito, por que que o médium tem que trabalhar para ele? Porque ele é o problema dele. Por quê? Porque você reencarnou para se aprimorar. Nós não vamos solucionar o problema do mundo, mas o seu problema você pode solucionar, porque é seu, é no seu limite, é na sua aura espiritual. Arrancar de você o orgulho, a vaidade, a preguiça, a ociosidade. Retirar esses espíritos orgulhosos, vaidosos, pretensiosos. Tudo isso, espíritos traidores, brincalhões, zombeteiros, desocupados. É isso que serve a nossa mediunidade.
ela vem em auxílio do ser humano. Por que será que Deus deu a mediunidade para todas as criaturas? Em todas as religiões, credo, no fim do mundo, de onde ele quiser. Qual é a utilidade desse dom? Por que é que nós não compreendemos ainda a utilidade desse dom? Porque não foi estudado, porque não foi compreendido. Quando Kardec falou, o Espiritismo bem compreendido, ele seria soluções e resoluções para muitas dificuldades. Mas nós espíritas e médios ainda não entendemos isso. Mas quando nós compreendermos essa relação direta com o mundo dos espíritos, entre os bons e os maus, é todo um aprendizado. Os bons nos ajudam, os maus, porque são perversos, porque não creem em Deus, porque não pedem nada de bom, porque não rogam nada de bom, passaram uma reencarnação sem Deus, passaram reencarnações e reencarnações, adversários do cristianismo, adversários da mediunidade, e isso lhe deu consequências até o momento da morte. Só que o espírita queria trabalhar para ele, arrancar essas partículas escuras de dentro da sua alma, do seu perispírito, com certeza ele vai se sentir melhor após a morte. Não há por que nós temos medo da morte. Kardec se comunicou 2 horas depois de desencarnado, falou com seus amigos, seus companheiros. Assim são todos nós. Quantos espíritos, amigos e familiares que desencarnam. Passado algum tempo, eles vêm até mim. Às vezes são conhecidos e até não. Mas isso também não me preocupa. Se é da minha família, é uma satisfação auxiliá-los e socorrê-los. E outros, porque falam para eles, para os espíritos, vai lá, fala com a Araci, que ela sabe te informar. Então, os espíritos vêm até mim. E agora, o que eu faço depois de morto? Essa é uma realidade. Esse é um mundo real nosso, é do mundo dos espíritos. Só que nós, espíritas, precisamos nos preparar espiritualmente. Porque nós temos alguns conceitos errados sobre a caridade. Aí um médium espírita passa a vida inteira fazendo caridade, dando pão, dando isso, dando as coisas para os outros, faz caridade, lava, passa, cozinha, faz comida por caridade. Só que não arranca de dentro da alma dele o orgulho, a preguiça, o fluido doentio, o fluido enfermediço, ele não limpa ele não limpa o perispírito, ele não limpa a sua vida espiritual. Aí, quando ele morre, o bendito, só tem crédito na caridade que ele fez material. Mas ele, a alma é pesada, a alma é densa, a alma é negra, a alma é escura. E essa caridade não vai te auxiliar a você volitar. Porque para você volitar, você não pode ter o peso das partículas pesadas e densas. Seu corpo tem que estar luminoso, claro, leve, sutil. Essa é a diferença que nós espíritas precisamos compreender. Porque isso não é falado. Os espíritas chegam e falam, você tem que fazer caridade. Eu fui uma delas, passei 30 anos da minha vida fazendo caridade, porque acreditava que seria que ser a caridade. Só que essa caridade não solucionou a minha alma.
não solucionou a minha prova e nem a minha expiação. Por quê? Porque só eu posso solucionar a minha alma. Só eu posso limpar a minha alma. Só eu posso aliviar a minha prova. Só eu posso aliviar a minha expiação. E é isso, então nós sabemos, estamos aqui no mundo de prova e de expiação. Meu anjo da guarda, minha equipe de trabalho, meus protetores, podem me ajudar a tirar de mim a prova e a expiação, melhorar esse meu caminho, cometer menos erros. É para isso que é espiritismo. Agora, você fazer caridade é obrigação sua. Faça todo o bem que você puder. Dê comida, dê sopa, dê agasalho, faça o que você quiser. Mas não confunda que esta caridade vai fazer você subir. Não confunda. Você só sobe se você estiver leve. E quando você chegar lá e você morrer e não conseguir subir, você lembra de mim. Você não vai subir porque o teu perispírito está pesado. Então, tem medo do processo da morte. Quanto deveria ser uma alegria, uma felicidade morrer. Que bênção! Voltar para a nossa verdadeira casa, para o nosso verdadeiro destino, voltar e ver nossos familiares e entes queridos, voltar e ver nossa casa que nós já construímos do lado de lá, voltar e ver novas bibliotecas, novos estudos, novas pesquisas. E é para isso é que nós nos melhoramos intimamente. Então, lembra, para você voltar e subir, você tem que limpar a sua alma. Não esqueça disso. E não adianta você chegar para mim, e se eu estiver lá na porta do céu, igual você vai falar, eu falo, se eu não consigo subir, eu falei, eu sinto muito. Olha, a sua alma está suja, está preta, está densa, está pesada. O que você fez na terra? Cadê a sua prece? Você ficou todo o tempo cuidando da vida dos outros? Olha a lista que você deu tantos quilos de comida, de azeite, de óleo, de pão. Só que isso não melhora a tua alma. O de bondade, de misericórdia comum de qualquer ser humano. Mas para você voltar, não esqueça nunca disso. Você trata de cuidar da sua alma, bem cuidadinha, que na hora da morte você desprende com facilidade do corpo físico. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. E vamos rogar a Ele. Senhor, vós que nos deste a oportunidade de aqui reencarnar, de aqui corrigir e reparar as nossas faltas, aqui estamos pedindo neste momento, Senhor, força, nos dê a luz do entendimento, Senhor, nos dê a sabedoria, nos dê a inteligência, para que possamos discernir entre o certo e o errado, para que possamos sairmos daqui, Senhor, melhor do que quando aqui chegamos. Envolva-nos, Senhor, em teu amor. Permita, Pai, permita que os espíritos superiores, que os espíritos guardiões, que toda essa equipe trabalhadora da tua seara venham nos orientar, nos instruir, nos amparar. Rogo-te, Senhor, que eu possa absorver toda essa energia necessária, Senhor, para os meus trabalhos, para a minha vida. Rogo neste momento toda essa força solar, toda essa energia lunar, toda a força ectoplasmática, Senhor, que possa me envolver, que possa restabelecer a harmonia, o equilíbrio do meu corpo físico e do meu corpo espiritual, trazendo a luz e o entendimento ao meu espírito.
Que esse templo de amor, de luz se abra nesse momento, Senhor, sobre o meu lar, sobre mim, Senhor. Neste momento eu rogo ao grande Mestre Jesus, rogo a toda a sua ordem em Cristo, rogo aos Espíritos Consoladores, as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, de Erasto, de Bernardino, de São Tomás de Aquino, de São Vicente de Paula. Rogo as falanges de Maria, rogo neste momento a todos os anjos, os arcanjos, como eu rogo neste momento, Pai, as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, de São Jorge. Rogo neste momento a todos os meus ancestrais. Rogo neste momento, Pai misericordioso, aos meus espíritos familiares, como eu peço neste momento a presença do meu anjo guardião, de toda a minha equipe de trabalho, Senhor, de todos os meus africanos, pretos velhos, guerreiros, os índios, os caboclos, os baianos, boiadeiros, ciganos, hindus, samurais, a força do povo gaúcho, a força guerreira dos mongóis, dos tibetanos, dos maias, dos incas, que venham, Senhor, me auxiliar, que venham me ajudar a me desvincular de todo esse fluido, Senhor, esse emaranhado que eu mesmo teci para mim, Senhor. Rogo as falanges guardiões, rogo nesse momento ao meu pelotão de choque, ao meu exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias civis especiais. Rogo neste momento aos espíritos elementares, toda a força dos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, que gire à minha volta, que gire no meu lar, Senhor, que gire nos meus entes queridos. Rogo os elementares de todo o reino mineral, de todo o reino vegetal, animal. Eu evoco todos os elfos, Senhor. Rogo as grandes confrarias dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários. Rogo as forças, rogo neste momento as forças de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha. Neste momento, ó Pai misericordioso, que todos esses benfeitores nesse momento estejam comigo, me auxiliando, e peço permissão, Pai, para abrirmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral, e que neste momento, Senhor, eu rogo a minha equipe espiritual para puxar para dentro dessas bacias todos os espíritos doentes, cansados, todos os perdidos, todos os que têm medo da morte, Senhor, que vivem apavorados, todos esses espíritos que morreram e que ainda vivem, Senhor, como vivos no mundo dos espíritos. Peço neste momento, Senhor, que puxe todos os cancerosos, os infartados, todos os perdidos, os falidos, todos esses espíritos cansados, todos esses espíritos orgulhosos, invejosos, vaidosos, mesquinhos, preguiçosos, todos esses espíritos perturbados que adentram o meu lar, que perturbam a minha família. Eu rogo neste momento que a minha equipe vai puxando para dentro da regeneração, da redenção da lama astral, e que venha esse fogo etéreo, esse fogo, Senhor, para queimar, desmaterializar, desintegrar todas as formas, pensamentos, todos os desejos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todas as dores, que esse fogo vai destruindo, vai desmaterializando, desconsagrando todos os trabalhos, todas as mentes enfermediças, Senhor. Eu rogo neste momento, ó Pai misericordioso, rogo que puxe todos os meus obsessores, todos esses espíritos rivais, adversários,
Todos esses inimigos, Senhor, da doutrina dos espíritos, inimigos do estudo, inimigos da prece, inimigos do trabalho, Senhor, inimigos da dignidade, inimigos da moral. Eu rogo nesse momento por todos os subjugadores, fascinadores, por todos esses espíritos maléficos, por todos aqueles que querem me machucar, me ferir, por todos os traidores, que possam ser puxados para dentro desse fogo, dessa lama etérea, Senhor, e que possa essa lama, esse fogo absorver todas essas energias, desvinculando de todos esses espíritos. E se porventura existirem espíritos encarnados, Senhor, e vibram sobre mim, eu peço neste momento, Senhor, que sejam trazidos para dentro desse fogo etéreo, para desmaterializar toda esta ação fluídica, toda essa maldade, todo esse erro, toda essa impostura. E peço permissão para adentrar a esse fogo, Senhor, para queimar as minhas mentes, Senhor, maléficas, o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, a minha preguiça, a minha ociosidade, Senhor. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu crio de mal e que me afeta o meu corpo físico, o meu duplo etéreo, o meu perispírito, o meu espírito. Eu peço neste momento, Senhor, que esse fogo vai queimando, desmaterializando, desmagnetizando, libertando de todos nós encarnados e desencarnados, de todo esse fluido negro, sujo, imundo, Senhor, de tudo isso que possa impedir o meu crescimento, a minha moralização, Senhor, o meu trabalho, Senhor. Peço nesse momento, Senhor, que vá desintegrando tudo isso, me libertando de todo este mal. Peço a luz divina que caia, Senhor, como raios, raios desintegradores, que caiam sobre o meu lar, que este fogo vai queimando todos os miasmas, todas as criações mentais de dentro do meu lar, Senhor. Vai desmaterializando, desmagnetizando todos os pedidos, todas as brigas, todo aquilo, Senhor, que está impregnado nas paredes, nos móveis, no ar que respiramos, Senhor. Peço, ó Senhor, que este fogo, que esses raios desintegradores vão limpando, vão higienizando, vão harmonizando o meu lar, os meus entes queridos, a mim, Senhor, e a todos esses nossos irmãos desencarnados. Peço, ó Senhor, a força das águas, que venha a água curadora, as águas dos mares, Senhor, que ela limpe o meu lar, que ela passe por todo o meu lar, por toda a minha propriedade, que passe por mim, pelos meus entes queridos, e adentre a todas as bacias, Senhor, lavando, higienizando, trazendo a luz, trazendo a paz, a harmonia, o equilíbrio, Senhor. Que venham as águas dos rios, das cachoeiras, que venham as águas medicinais, as águas curadoras, Senhor, acalmando, serenizando, balsamizando, restabelecendo e transformando todos os perispíritos, trazendo a paz, a harmonia, trazendo a partícula divina do Criador, Senhor, trazendo o amor, Senhor, trazendo os 10 mandamentos, a esperança, as 12 virtudes, as 12 leis divinas do Criador, que nesse momento possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, e rogo neste momento aos grandes trabalhadores da sua seara, Senhor, por todas as nossas colônias espirituais, pelas colônias franciscanas, pelos trabalhadores franciscanos, por toda a equipe médica, socorrista, a Cruz Vermelha, todos os nossos militares que venham nos auxiliar para higienizar, para transformar, para recolher todos esses espíritos, Senhor. Que possamos colocar todos esses nossos irmãos desencarnados
nas macas, nas ambulâncias, nos ônibus, nos aviões, nas espaçonaves, encaminhando as colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, hospitais, para que eles possam receber toda a orientação, o tratamento necessário, Senhor, a cura para os seus perispíritos, a reforma para o seu espírito, Senhor. Rogo neste momento a luz do seu amor, que envolva todas as colônias, todos, Senhor, nessa proteção divina, em todas as equipes de guarda e retaguarda, possam auxiliar e amparar, Senhor. E peço permissão para fecharmos a bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, Senhor. E neste momento, eu rogo, Senhor, a Ti, pelo meu lar, que a luz do seu amor caia sobre o meu lar, sobre toda a minha família, sobre todos que estão sobre a minha responsabilidade, que sejam amparados, que a luz do seu amor caia, Senhor, e venha todo o fluido curador, calmante, pacificador, que venha a força divina, Senhor, que o mentor espiritual responsável pelo nosso lar venha nos orientar, nos instruir, que os nossos anjos guardiões e espíritos protetores possam também nos orientar e fazer toda a proteção fluídica no nosso lar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por todo este amparo. Obrigado por toda essa luz, Senhor, por todo este amor. E assim, Senhor, agradecidos somos por todo o amparo desses benfeitores, das nossas equipes de trabalho, das falanges consoladoras, das falanges médicas socorristas, das falanges de Maria, dos anjos guardiões, das falanges do grande mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado que a sua luz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, a nos envolver, a nos amparar, a nos fortalecer, Senhor, hoje e para todo e todo sempre. Que assim seja.